Hum, cinemática. Depois de um tempo eu começo a escrever um pouco mais rápido. Mas no começo vai ser difícil. Eu estou naquelas mesinhas, tapetinho que escreve, mas não adianta muito, não. Você vê, o problema, na realidade, é a minha letra, né? Não é o negócio aqui. Dividir dois aqui. Se estiver muito pequeno, também me avise aí. Se não conseguir enxergar lá do fundo da sala, me avisem aí. Não sei quem está vendo o celular. Bom, a gente vai começar nosso primeiro assunto é cinemática de rotações, que é o assunto ainda do Halliday 1. E aí a gente está falando de rotações mesmo, é meio que uma continuação da física 1. Depois que a gente fala de rotações, a gente vai lá para fluidos, vai para ondas, oscilações, mas o começo é rotações, é bem uma continuação daquele primeiro assunto que vocês tinham visto em física 1. Suponho que todo mundo tenha passado em física 1, ou se não, pelo menos cursou um pedacinho de física 1. E aí, para entender por que a gente precisa ver rotações, eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Quem já fez o começo da disciplina comigo, principalmente o pessoal da produção, já deve ter visto isso, vai estar exatamente igual no caderno. Vai estar vendo pela segunda vez. Ah, lembrando que se você passar nessa disciplina, e aí você não precisa fazer Física 2 nunca mais, tá, gente? Mesmo se tiver inscrito na Física 2 presencial, aí já dá equivalência. Essa é a intenção. Vou falar um pouquinho de energia cinética, então. Energia cinética. Observando um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, já dá para ter uma ideia por que a gente precisa de rotações. Então, eu vou desenhar um pontinho. Esse pontinho que está parado aqui. Ó. E aí eu pergunto para vocês lá da Física 1 se ele está parado, se ele tem energia cinética. E aí vocês vão responder, provavelmente, a interação é meio estranha, porque eu tenho certeza que presencialmente vocês já não respondem pela internet, então vai ser um pouquinho menos. Então, eu vou perguntar e eu mesmo vou responder, tá? Vai ser meio esquisito, mas é isso. Lá da física 1, lembra que a energia cinética, como é que era a energia cinética? Era mv quadrado sobre 2, vou até escrever aqui do ladinho, mv quadrado sobre 2. É assim que se calculava a energia cinética. Então, você olha a bolinha parada, a velocidade é zero, então não tem energia cinética. Mas eu vou dar um zoom aqui ó, nessa bolinha, e aí você olha essa bolinha aqui, ó, ele é como se fosse um disquinho, e ele está girando. Então, se você prestar atenção, qualquer partículazinha que tem dentro desse disco, essas partículazinhas aqui, ó, porque o disco ou qualquer objeto é feito de objetos menores. Se você olhar essa partículazinha, você vai ver que tem coisa se mexendo. Então, aí você consegue tentar entender que a física 1, que vocês viram até agora, que era só de translação, ela não descreve completamente os objetos. Porque se você olha, o objeto está parado, então não tem energia cinética. Mas se você dá um zoom nele, ele está girando, você percebe que tem partículas se mexendo. Então, tem energia cinética. Então, dá para concluir que se a gente só analisar a translação do objeto, a gente não tem uma descrição completa da energia dele ou várias outras propriedades. A gente precisa entender um pouquinho de rotações também para descrever corpos extensos. Quando que funcionava aquela física 1 que vocês viram? Para pontos. Acho que provavelmente o professor falou para vocês na primeira aula, mas tudo que vocês viram em física 1 valia só para pontos, a não ser que vocês viram também a questão do centro de massa. Então, aquilo valia para partículas pontuais. Se você pega corpos extensos, corpos grandes, aí você tem outros graus de liberdade, por exemplo, rotações para você precisar descrever. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar aquela matéria que a gente viu de Física 1 e agora vai incluir mais uma parte que é a parte de rotações, senão a gente não consegue descrever os nossos objetos de maneira correta. Então, a gente precisa de rotações. Opa. Precisamos. Coisa difícil, gente. Rotações. É isso que a gente vai ver as rotações aqui. Então, como é que vocês viam antes, lá em Física 1? Como é que a gente via antes? Já comentei, mas eu vou escrever. Como é que era antes? Vale apenas para o ponto. Foi o que eu falei aqui. Apenas. Minha letra é bonita no caderno, tá, gente? Eu prometo. Aqui que está diferente. Não sei como é que os desenhistas fazem isso.
Então, varia só para o ponto, e agora, como a gente tem objetos maiores, corpos extensos, a gente não... Aquela física de antes não descreve completamente. Tinha um truquezinho que a gente via lá em Física 1, quando a gente tinha um objeto maior, que a gente transformava esse objeto maior num ponto só. Essa era uma estratégia que a gente fazia para valer toda aquela física que a gente tinha visto. A gente pegava um corpo extenso e transformava ele num ponto. Que lembra, aquela física da física 1, ela vale para um ponto. E aí a gente tem um corpo extenso, ela já não vale mais, mas a gente tem um truquezinho matemático que a gente pega um corpo extenso e transforma num ponto. Isso aí é o que a gente via que chamava de centro de massa. Então, quando a gente viu o centro de massa, era o truquezinho matemático para a gente pegar um corpo extenso, centro, e transformar ele num pontinho só. Então, para isso que a gente via centro de massa, de novo. Para a gente pegar um corpo extenso, transformar num ponto, e aí utilizar toda aquela matemática da física 1 que valia para um ponto. Então, era essa a estratégia. Em vez de a gente desenvolver uma física nova para descrever um corpo extenso, a gente transformava ele num ponto e aí utilizava a física do ponto. Só que isso ainda não inclui rotações, isso aqui é apenas para translação. Apenas. Translação. Não vale para rotações. O que a gente vai fazer agora? A gente vai introduzir a questão das rotações. E primeiro, o que a gente vai ver na aula de hoje são as variáveis da rotação. Se a gente tinha velocidade, posição, aceleração para translação, agora a gente tem as variáveis de rotação, que é basicamente o assunto de hoje. Variáveis de rotação. Lembrando que o primeiro resumo não é sobre esse assunto. Ele é a relação entre as variáveis de rotação e translação, já um pouquinho na frente. É da aula de quinta. O primeiro resumo é para quinta antes da aula, tá, gente? Já é para daqui um dia e meio. Essas variáveis da rotação que a gente vai ver, elas valem apenas para corpos rígidos. Apenas para corpos rígidos. O bom desse fazer na telinha aqui é que não suja a mão de giz. Odiava giz, gente. Suja toda a roupa. O que eu quero dizer com corpos rígidos? O que é um corpo rígido? Quer dizer que ele não deforma, tá? Tipo, você pega uma borracha, um elástico, não é um corpo rígido, obviamente. Mas a definição matemática é isso, é que a distância entre as partículas não muda. A distância entre as partículas não muda. Então, isso que a gente vai ver agora, essas variáveis de rotação, só valem para corpos rígidos. De novo, a distância entre as partículas não muda. Se você quiser colocar de outra forma, pode dizer que ela não se deforma. Essas são as variáveis que a gente vai ver, elas valem para isso. Vamos começar pela primeira delas, que é a posição angular. Essa é a primeira delas. Posição angular. Então, vamos imaginar que eu tenho um círculo. Nossa, desenhar um círculo vai ser... A gente está falando de rotações, né? Então, a gente sempre vai desenhar círculozinhos aqui. Imagina que é um círculo perfeito. Ó, até que ficou bom. Desenhar aqui. Esse aqui vermelhinho é o centro do círculo. Aí eu vou pegar uma posição aqui, é a origem. Na amarelo ficou rosa. Vou pegar de azul. Esse aqui vai ser a minha origem. Eu vou ter uma distância aqui, que é o raio do meu círculo, que eu vou chamar de R. R minúsculo. Então, esse é o raio da minha trajetória. Esse ponto inicial aqui eu vou chamar ele de zero, que é o início. E aí eu vou pegar uma posição qualquer no círculo. Vou fazer aqui.
E essa posição qualquer no círculo me descreve um ângulo θ. Θ. Eu vou chamar essa posição aqui de x. Quantas cores eu tenho aqui? Verde não usei ainda. Esse aqui é o x. Então, aqui, ó, tem o meu círculo, o raio do círculo é R. Eu começo a contar aqui no pontinho azul. E aí, essa partícula vai vindo aqui pela minha trajetória circular e para nessa posição x aqui. Essa posição x descreve um ângulo θ. Esse ângulo θ que eu vou utilizar como posição angular. Como que eu defino esse ângulo θ? Eu falo que θ, que é a posição angular, que você pode imaginar como se fosse o ângulo que a partícula descreveu. Vai ser igual a posição x. Posição x é o tanto que ele andou. Lembra, não confunde posição da parte translacional com as variáveis angulares. Variável angular é o θ. A parte de translação é o x, que é aquele mesmo x que vocês viram em Física 1. Então, eu vou definir o meu θ como o x dividido pelo r, que é basicamente o ângulo. Então, quando eu falar de posição de rotação, eu vou meio que me referir ao ângulo que a partícula descreveu. Se você não conseguiu associar ainda, vamos fazer uma continha aqui. Ó. Vamos imaginar que essa partícula deu uma volta. Então, em uma volta, essa partícula, se eu dou uma volta num círculo, eu estou fazendo a circunferência do círculo. E aí, se você lembra, lá do ensino médio, a circunferência de um círculo, quando faz o círculo inteiro, quanto que você andou? 2πr. Você lembra quando você dá uma volta completa num círculo, você andou 2πr. Se eu dou uma volta completa, eu quero saber quanto que eu varri nesse círculo. Então, eu vou substituir aqui, ó. Lembra que x é 2πr e vamos lembrar dessa equação aqui de cima. Então, eu vou só substituir isso aqui, ó, por 2πr. 2πr. Então, eu tenho que o quanto que eu varri, minha posição angular para dar uma volta completa, é 2πr sobre r, que é igual a 2π. Então, se eu dou uma volta completa, eu andei em metros, por exemplo, 2πr, mas a posição angular variou de 2π. Então, uma volta completa é 360 graus, que é o que a gente utiliza no dia a dia. Mas agora, em vez de a gente falar que ela andou 360 graus, numa volta completa, a gente vai dizer que ela andou 2π radianos. Não sei se todos vocês já viram radianos, mas é daqui que vem. Então, se a gente tinha que uma volta completa era 360 graus, a gente acabou de ver que uma volta completa também equivale a 2π, que a gente chama de 2π radianos. Quanto que vale um radiano? Vou fazer o regrinha de 3. Um radiano. Radiano, vou fazer a regrinha de 3 aqui. Eu tenho que 360 graus é igual a 2π radianos, que é uma volta completa. 360 graus igual a 2π radianos. Então, um radiano, quanto que é? Fazendo a regrinha de 3, é aproximadamente igual a 57,3 graus. Então, a unidade de medida para a gente definir a nossa posição angular agora vai ser o radiano. Uma volta completa, 2π radianos, um radiano aproximadamente 57,3 graus. É isso que a gente vai utilizar. Já vou dar alguns exemplos. Eu já vou dar exemplo agora. Pode apagar? Pode apagar. Apaguei. Muito bom. Eu me divirto com isso aqui. Então, só para treinar, para quem não viu isso no ensino médio, eu tenho um círculo, eu começo aqui no zero. Se eu dou uma volta completa, quanto que eu andei? 2π. Então, vamos definir algumas posições aqui. Ó. Uma volta, o 0 e o 2π é no mesmo lugar, tá? 0 e o 2π é no mesmo lugar, porque se você começou aqui, está 0. Se você deu uma volta completa, é 2π.
Se você andou 180 graus, é a metade de uma volta, ou seja, π. Aqui é π. Se você deu metade de uma volta, você andou π. Se você deu uma volta inteira, você andou 2π. Agora, se você anda 90 graus, que é um quarto de volta, é π sobre 2. Então, π sobre 2 é igual a 90 graus. E o π é igual a 180 graus. Só depois de um tempo você acostuma. E aqui embaixo fica o 3π sobre 2, que é 270 graus. Então, a gente vai começar a utilizar agora os radianos, tá, gente? Quem não se acostumou ainda, um pouquinho de prática você consegue pegar. A questão dos radianos não é tão difícil assim. Então, beleza. Posição angular, e essa posição é onde você está no seu círculo. Se a minha partícula, por exemplo, estivesse aqui, eu diria que ela estaria na posição θ igual a π sobre 2. Não vai mais usar graus, você vai usar só radianos. Muito raramente você vai usar graus a partir de agora. Com isso, a gente consegue definir outras variáveis aqui, mas são todas simples, tá? A aula de hoje é bem simples. Vai 3.2, né? Onde é que eu estava? Vamos olhar aqui. 4. Nossa, eu pulei? Não, é 4.2. Eu pulei algum número? Não sei. Vou fazer aqui. Como é que apaga? Ah, vai para lá. 4.2. Que é o deslocamento angular. Deslocamento angular. Então, o que a gente viu aqui em cima? Posição angular. Opa, isso aqui. O que eu estou fazendo? Nossa, dá para mudar as coisas aqui? Não sei o que eu fiz aqui. A gente viu até agora posição angular, e a gente vai ver agora deslocamento angular. Então, bem simples também, é bem parecido com o deslocamento que tinha lá em Física 1. Só uma maneira de fazer um círculo de uma maneira melhor. Vou pensar como é que eu faço isso. Então, vamos supor que eu comecei com a minha partícula aqui, ó. Essa aqui é a minha posição inicial, que eu vou chamar ela de θ1. E aí, essa minha partícula, ela vai andando para cá, sempre no círculo, imagine que é um círculo perfeito, e para aqui, ó. Então, ela foi andando e parou aqui. Então, ela descreveu um arco aqui, ó. Descreveu um arco. E esse arco que ela descreveu é o que eu vou chamar de deslocamento angular ou delta θ. Esse triângulozinho é o delta, que quer dizer sempre variação. Essa posição final, posso chamar do que quiser, mas eu vou chamar de θ2. Então, ela foi do θ1 para o θ2 e varreu delta θ. Então, como é que eu defino o deslocamento angular? Eu defino o deslocamento angular. Delta θ igual a θ2 menos θ1. Simples assim. Também radianos, tá, gente? Posição final menos a posição inicial, se você quer fazer uma analogia lá com Física 1, com a parte translacional, o tanto que o objeto percorreu é a posição final menos a inicial. Aqui o deslocamento angular, delta θ, é a posição angular final menos a posição angular inicial. Basicamente, você pega tudo que você viu para a parte translacional e coloca angular no final. Se colocar angular, provavelmente você acertou. Quase sempre vai estar certo. A gente define aqui, ó, um lado que é positivo, por exemplo, no sentido anti-horário. É positivo ou é negativo? Ou então, eu conto positivo para cá ou para lá? A gente define que o sentido anti-horário é positivo. Essa é a nossa convenção e é essa que vocês vão ter que utilizar. Então, o sentido anti-horário é positivo. Horário é positivo. Se você quiser lembrar aqui, o Halliday sugere para a gente, para você lembrar que o tempo é seu inimigo. Então, ser contra o tempo, contra o horário, é positivo. Essa é a maneira que para você tentar decorar aí, segundo o Halliday. Eu não gostei muito, nunca utilizei, mas se quiser, fique à vontade. Vou fazer alguns exemplos bem bobos, só para a gente começar devagar essa disciplina.
Lembrando que ela vai ser num ritmo um pouco mais acelerado, porque a carga horária é bem maior do que a carga horária tradicional, tá, gente? Não é... A gente não teve muita opção para escolher. Desenhar meu círculozinho. Aqui é o 0. Aqui é o π sobre 2. Aqui é o π. Aqui é o 3π sobre 2. Então, o que a gente tem? Tem um círculozinho, só marquei algumas posições. Então, vamos supor que a minha partícula, de vermelho, ela começou aqui no π sobre 2. Esse é o meu θ0. θ1, desculpa. E ela foi indo, e parou aqui, no θ2. Então, qual é o deslocamento angular? Meu deslocamento angular vai ser igual a θ2 menos θ1, que é igual a 3π sobre 2 menos π sobre 2. Isso aqui deu quanto? 2π sobre 2, que é igual a π radianos. Então, meu deslocamento angular igual a π radianos. Aí, se você não lembra como é que faz essas coisas com fração direito, você me avisa depois no privado que eu tento te recomendar alguma coisa. Mais um exemplo? Vamos ver. Pode ser. Mais um exemplo. Vamos pensar aqui. Fazer outro aqui. Π sobre 2. Aqui, π. Aqui, 3π sobre 2. Agora, vamos fazer o contrário, tá? Vamos supor que eu começo aqui, ó. Esse aqui é o meu θ1. E agora uma partícula foi vindo e parou aqui, ó. No 0. Esse aqui é o meu θ2. Como é que eu vou fazer? Cuidado com o sinal agora. Então, de novo, eu tenho que o meu Δθ não muda, tá? É igual a θ2 menos θ1. Só que agora o meu θ2 é 0 e o meu θ1 é π. Então, quanto que a partícula andou? Menos π radianos. Então, se ela vai no sentido horário, aí o deslocamento é negativo, tá? Esse é o deslocamento angular, bem tranquilinho. Vamos para o próximo, velocidade angular. Se alguém tiver dúvida, vai perguntando aí, tá, gente? Que eu não consigo ver se vocês estão com dúvida ou não. Opa. Tá, um pouquinho mais para cima. Opa. Vai para cima. E não vai. Ô, professor, Fala aí. só me tira uma dúvida, fazendo um favor. Se nesse último exemplo aí a partícula tivesse ido para o sentido anti-horário, igual no primeiro exemplo, o zero seria 2π? Você está falando desse aqui. Isso. Essa aqui ela foi no sentido horário, né? Aham, se tivesse ido no anti-horário igual o primeiro exemplo, o Do zero ele zero, seria. o É. zero seria zero. O Hum, que você pode fazer, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou tentar fazer outro, que talvez responda mais ou menos o que você quer dizer. Vou fazer aqui. 0 e sobre 2 e 3π sobre 2. Então, vamos supor que uma partícula lá começa aqui, ó. E aí, o que ela faz? Ó, ela vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem mais um pouquinho e para aqui, ó. Parou aqui. Só que agora ela deu uma volta completa e andou mais um pouco, se você percebeu. Eu só desenhei um pouco mais para o centro, só para. Mas imagina que ela andou em cima da trajetória mesmo. Agora, esse ponto final dela, o θ inicial ainda é π sobre 2, então o θ1 é igual a π sobre 2. Só que o θ2 não é π, porque ele deu uma volta completa. Quando você dá uma volta completa, esse zero virou 2π, que é o que você falou. Então, eu dei uma volta completa, virou 2π. Esse aqui, ó, na segunda volta, esse π sobre 2, ele vai ser 2π mais π sobre 2. Então, todas as posições agora vão mudar.
Essa aqui, na segunda volta, não é mais π. É 2π mais o π, porque todas as posições que eu tinha, eu tenho que somar de 2π porque eu dei uma volta completa. Faz sentido? Uhum. Então, agora o meu θ2 vai ser igual a 2π mais π, que é igual a 3π. Então, o meu Δθ vai ser igual a θ2 menos θ1, a equação é sempre a mesma, só que agora o meu θ2 é 3π, e o meu θ inicial é o π sobre 2, porque ele começou na primeira volta aqui. Sobre 2. E já aqui deu 5π sobre 2. Então, cuidado se você deu mais de uma volta, aí as coisas podem mudar. Mas se você, ó, se você chega daqui e vai até aqui, ó, terminou a volta, aqui virou 2π. Então, quando você passa pelo zero, aí o zero já é 2π, que é a segunda volta. Espero que tenha ficado mais claro. Depois a gente volta, não precisa ter dúvida aí, não. Pode me perguntar, que esse é meu trabalho. Fica pequeno, não consigo mais ir para o lado? Pô, até aqui tem quadro limitado, gente, não é possível. Vou fazer aqui. Teoricamente, esse quadro aqui eu consigo compartilhar com vocês pelo Teams. Mas eu não sei fazer isso direito, não. Vamos para o próximo, então. Se ninguém tiver dúvida, se tiver, quiser que eu repita, é só me avisar. 4.3, que é a velocidade angular. É bem parecida a definição do que a gente tinha lá na Física 1. Se você lembra lá em Física 1, a velocidade era ΔX por ΔT, ou velocidade instantânea igual a dx a dt. Agora você vai ver que a gente vai fazer a mesma coisa, só vai mudar as letrinhas e vai chamar de angular. Se antes eu tinha velocidade, agora eu tenho a velocidade angular, que eu vou chamar dessa letra, não é um W, tá? É o ômega, ômega minúsculo. O ômega maiúsculo é esse aqui, ó, esse aqui é o ômega maiúsculo. Quem vai na igreja provavelmente vai ter isso lá na frente da sua igreja. Mas, católica, provavelmente. Mas esse é o ômega minúsculo, ômega minúsculo e o maiúsculo ali. Não é W. Primeiro vamos fazer a velocidade angular média. Velocidade angular média, eu vou definir basicamente dessa maneira aqui, ó. Só que eu vou escrever um pouquinho mais detalhado. Ela vai ser a posição final menos a posição angular inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que é exatamente como a gente fazia aqui. Quando eu tenho essa variação, o que eu chamo? Se você lembrar aqui, esse aqui é o deslocamento angular. Então, isso aqui vai ser Δθ dividido por ΔT. Então, se eu quero calcular a minha velocidade média, eu pego o tanto que eu me desloquei e divido pelo tanto que o tempo passou. Depois a gente faz alguns exemplos. Só que eu também consigo, essa aqui é a média, tá? Eu também consigo fazer a velocidade angular instantânea. A instantânea e não ter o médio, ela é simples aqui, ó, não tem nada na direita e embaixo. Isso aqui eu vou chamar ela de limite de ΔT, Δθ dt, é o ΔT, quando ΔT vai a zero. Aí quem fez um cálculo extremamente forte, um cálculo forte, vai lembrar que esse limite em que a parte de baixo vai para zero é a definição de derivada. Então, isso aqui é dθ a dt. Então, resumindo aqui, eu tenho duas maneiras de calcular a velocidade, uma velocidade angular instantânea e a velocidade angular média. Então, a velocidade angular média vai ser igual a Δθ a ΔT, e a velocidade angular instantânea é igual a dθ dt. São duas maneiras de você calcular. A gente já vai utilizar elas. Segundo é a unidade, tá, gente? Na física ou na engenharia, a unidade é uma coisa muito importante.
Porque se você escreve lá, eu quero uma ripa de 2, aí você não coloca a unidade, você está fazendo uma casa, você quer um pedaço de madeira de 2, mas aí é 2 metros para fazer um batente numa porta, ou é 2 centímetros para você fazer um cantinho. Então, a unidade é sempre muito importante, apesar de que no dia a dia algumas coisas a gente omite a unidade, mas quando você está no profissional, você vai ter que colocar a unidade, porque senão as pessoas vão se perder. Mas é bem simples aqui, ó. A unidade do radiano, velocidade angular, é só a gente ver. A gente tinha o deslocamento angular, que era dado em radianos, e a gente tem o tempo, que é dado em segundos no sistema internacional. Então, a unidade da velocidade angular é o radiano dividido pelo segundo. Essa é a unidade da velocidade angular, radiano por segundo. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Cadê? Vamos supor que eu saio daqui e vou até aqui, θ1, θ2. Eu faço esse trajeto aqui e eu faço isso em 3 segundos. Então, esse foi o tempo que eu levei, 3 segundos. E aí eu quero saber qual é a minha velocidade angular. Se a velocidade, o deslocamento, θ, não está numa forma de uma equação para você, você vai utilizar a velocidade angular média. Se ela estiver na forma de uma equação, aí você usa a instantânea. Já vamos ver o que é isso. Mas no começo vamos utilizar a velocidade angular média. Então, velocidade angular média vai ser igual a delta θ por delta t. Lembra que delta θ é θ2 menos θ1. Aí o θ2 é igual a π, o θ1 é igual a zero. Opa, igual a zero, dividido pelo tempo. Quanto tempo passou? 3 segundos. Então, isso aqui deu π sobre 3. Π sobre 3. Aí, coloca a unidade. Radianos por segundo. Olha que tranquilo. Molezinha. Vamos ver o último assunto de hoje, aí daí a gente vai para os exercícios de fixação. Alguns dos exercícios estão nas listas também, para facilitar a vida de vocês. Olha que beleza. Mais fácil ainda. Ficou, sumiu aqui. Tá cortadinho o final aqui. Beleza. Vamos saber. Último assunto, antes de ir para os exemplos. Eu vou fazer mais exemplos disso aqui daqui a pouco, tá? Então não se preocupe. Vou fazer outra página. Não gostei disso aqui, não. Ele fez um barulho aí, não sei o que foi. Quem pediu para entrar? Era que entrou um aluno aí. Alô, quem que entrou? Pois se apresenta aí quem entrou. Aceleração angular é o último assunto de hoje. Lembrando que essa aula aqui é só para aquecer a gente. Depois vai ficar um pouco mais difícil. Aceleração angular. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu... Opa! A gente viu a posição angular. A gente viu o deslocamento angular. A gente viu também a velocidade angular. E velocidade angular. E agora a gente está vendo a aceleração angular. Lembra que eu falei? É só você trocar o nome e colocar angular na frente que você acertou. É basicamente isso. Então, se você lembra da aceleração lá da Física 1, a gente tinha a aceleração média, que era ΔV por ΔT, ou a aceleração instantânea, que era igual a dV a dt. Aí quem já fez o primeiro resumo já consegue associar uma com as variáveis lineares com as angulares e já olha, nossa, exatamente igual. É exatamente igual. Só muda a letrinha
para a letra grega. É basicamente isso que muda. Então, para aceleração angular, a gente vai utilizar, em vez de A, a gente vai utilizar essa letra aqui, que é o alfa. Primeiro, vamos ver a aceleração angular média. Isso aí vai ser a velocidade angular final, menos a velocidade angular inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Ou então, a gente pode chamar isso de delta ômega a delta t. Olha que parecido. Exatamente igual aqui, ó. Só que em vez de velocidade, velocidade angular, em vez de aceleração, aceleração angular. Mesma coisa, tá, gente? Bem simples. A gente pode também fazer a aceleração angular instantânea, que vai ser o limite de... Opa, isso aqui não tem. Vai ser o limite de delta ômega a delta t, quando delta t vai para zero. De novo, essa aqui é a definição que a gente tem de derivada. Então, você vai para d ômega a dt. Então, são as duas maneiras que a gente tem. Um para achar a aceleração angular. Tá certo. Vamos lá. Tá certo. Acho que caiu aqui, não sei o que caiu. Não foi energia elétrica. Aceleração angular, então. A última coisa de hoje que a gente está vendo. Aceleração angular média. Opa, preciso da minha caneta aqui. E aceleração angular instantânea. E aí a gente vai ter a unidade dela. Se você lembra da velocidade angular, a velocidade angular era dada em radianos por segundo. Aí a gente pega essa velocidade angular e divide pelo tempo de novo. Então, o que vai dar? Radianos por segundo dividido por tempo novamente, a gente vai ter que a unidade da aceleração angular vai ser... Opa, apareceu aqui. Cai de novo? Não, peraí. Não, pessoa. Guardando lobby. Isso aqui não quer. E aí, radianos por segundo ao quadrado. Ó, já me distraí aqui, eu já perdi o negócio aqui. Se eu cair, alguém me avisa. Radianos por segundo ao quadrado. Essa é a unidade, tá, gente? Não confunde aqui com as equações. Essa é a unidade. Tem outra maneira também de a gente encontrar a aceleração angular. Se você lembra lá da parte linear, você tinha que a aceleração, a gente também consegue fazer como a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Cuidado com a posição dos dois aqui, ó, tá? Não é, ó, eu vou fazer o errado para você não fazer o quê? Esse aqui é o errado, tá? Isso, os dois são diferentes, ó. Esse aqui é diferente, não é igual. Então, aqui quer dizer que você está derivando o x em relação ao t duas vezes. Aqui você está dizendo que você está derivando o x ao quadrado. Não é que você está derivando duas vezes. Então, você está derivando duas vezes o x ao quadrado. Não, derivando o x ao quadrado em relação a t ao quadrado. São diferentes. Então, cuidado com a posição do 2. Então, se você fizer a associação direta da parte linear com angular, você vai perceber que a gente também consegue encontrar a aceleração a partir da derivada segunda, só que em vez da posição, é posição angular. T ao quadrado. Essa é mais uma maneira de você achar a aceleração angular. Então, vamos fazer alguns exercícios aí, só para fixação. Se vocês tiverem perguntas, vão me fazendo aí as perguntas. Eu vou colar o exercício aqui. Sai para lá. Aqui, o exercício número 2. Aí eu não sei, na realidade, se eu... Bom, em geral, nas aulas eu deixo um tempinho para vocês fazerem, mas acho que se eu deixar um tempinho para vocês fazerem, vocês vão dormir. Então, vou eu fazer aqui mesmo. Mas se quiserem um tempinho depois, vocês me avisam. Vou fazer outra votação, mas nossas votações sempre dão empatado, então não gostei, não.
Qual é a velocidade angular do ponteiro dos segundos, do ponteiro dos minutos e do ponteiro das horas de um relógio analógico? Dê as respostas em radianos por segundo. Relógio analógico é esse aqui, ó. Esse aqui é o relógio, tá? E aí eu quero saber qual que é a velocidade dos ponteiros. Então, como é que eu acho velocidade angular? Velocidade angular igual a delta, a velocidade angular média, tá? Igual a delta θ por delta t. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou pegar primeiro o ponteiro dos segundos, e aí eu vou imaginar uma trajetória que ele faz. Essa não é a única maneira de fazer. Mas o que você pode escolher aqui, ó? Vou pegar o ponteiro dos segundos e vou pensar ele no minuto inteiro, quando ele dá uma volta completa. Quando o ponteiro dos segundos dá uma volta completa, o delta θ dele é 360 graus ou 2π radianos. Essa é uma volta completa do ponteiro dos segundos. Então, quando o ponteiro dos segundos dá uma volta completa, ele andou 2π radianos. Quanto tempo que ele leva para fazer isso? 60 segundos. Para quem não sabe, ali o ponteiro dos segundos demora 60 segundos para percorrer 1 minuto. Suponho que vocês saibam disso. Então, só jogo na equaçãozinha aqui que a gente tem. O delta θ é 2π. E o tempo é 60. E o tempo é 60. Então, isso aqui deu π sobre 30 radianos por segundo. Essa é a resposta da letra A. Olha que molezinha. Letra B. Se tiverem dúvidas, vão perguntando aí, tá, gente? Se não entenderem. Letra B. Ele quer saber o ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos, de novo, eu vou pegar o ponteiro dos minutos, vou pegar uma volta completa, que são 2π radianos. Só que quantos segundos... Peraí. Quanto tempo leva o ponteiro dos minutos para dar uma volta completa? São 60 minutos, 1 hora. Só que hora não é sistema internacional. 1 hora são 60 minutos. Que 60 minutos são 3.600 segundos. Então, o meu delta T são 3.600 segundos. Se eu estiver errando aí, vocês me avisam, tá, gente? Então, de novo, só substituir. Isso aí vai ser igual a 2π dividido por 3.600, que vai ser igual a π sobre 1.800 radianos por segundo. Essa é a letra B. Olha que molezinha. Letra C. Onde que eu faço letra C? Letra C aqui no cantinho. Letra C, ele quer saber o das horas. O das horas é esse menorzinho aqui, esse pretinho menorzinho. E aí, quanto tempo que ele leva para... Quanto que ele percorre numa volta completa? Vamos começar pelo mais fácil. Numa volta completa, ele faz 2π radianos. Só que quanto tempo ele leva? Ele leva 12 horas, não é um dia completo. O relógio, ele é até 12. E aí ele dá 2 voltas das horas para dar um dia completo. Então, não confunde. O delta T são 12 horas, que são igual a 3.600 vezes 12. E aí eu vou fazer aqui na calculadora rapidinho, quanto que dá. Cadê? Calculadora. Ih, me perdi já. Cadê? 3.600 vezes 12. Deu 43.200 segundos. Se eu não errei nada. Então, se a gente quiser achar a velocidade angular média do ponteiro das horas, é só fazer 2π dividido por 43.200.
Isso aí dá quanto? Dá π sobre 21.600. Acho que é isso. Se eu errar, vocês me avisam depois. Então tá feito, exercício 2. Bem simplão, só para a gente treinar aqui a velocidade angular média do ponteiro dos minutos, dos segundos e das horas. Tem alguma dúvida nesse daí, gente? Quer que eu faça mais devagar, mais rápido? Vou me avisando aí, porque essa interação é nova para mim e para vocês também. Não sei exatamente como que está sendo aí para vocês. Senão eu vou para o 2. Esse aqui com certeza está na lista. Acho que o outro também tá. Que é o 4, é duas bolinhas. Para quem não está acostumado com o Rally tem a classificação das bolinhas. Uma bolinha é trivial, duas bolinhas é difícil e três bolinhas é extremamente difícil. Uma bolinha é só aplicação de forma. Então, 4. A posição angular de um ponto de uma roda é dada por θ igual a 2, mais 4t ao quadrado, mais 2t ao cubo, onde θ está em radianos e t em segundos. Em t igual a 0, qual é a posição na velocidade angular do ponto? Qual é a velocidade angular em t igual a 4? E calcule a aceleração angular em t igual a 2 segundos. A aceleração da roda é constante? Então, qual a equação que a gente tem? A gente tem que θ é igual a 2 mais 4t ao quadrado mais 2t ao cubo. Peraí, só conferir se estou gravando aqui. Está gravando. Tá gravando. Então, essa equação que a gente tem. Lembra que eu falei para vocês que quando aparece uma equação, a gente vai utilizar a instantânea. Então, ele me pergunta lá, na letra A, qual é a posição em t igual a 0? Isso aqui é só relembrar a função. Se eu quero saber θ de 0, porque θ é uma função do tempo, o que isso quer dizer? Quer dizer que para eu descobrir a minha posição angular, eu preciso te dizer qual é o tempo. Então, o valor de θ muda com o valor de t. Como é que a gente escreve isso na função? A gente diz que θ é uma função de t. É assim que a gente escreve. Não está multiplicando. O que isso aqui quer dizer? Que θ depende da variável t. Então, eu te jogo um valor de t e a função me cospe um valor. Por exemplo, aqui na letra A, ele me perguntou qual é a posição quando t é igual a 0. Então, o que eu faço? Eu pego a minha função e substituo onde tem t por 0. É isso que eu vou fazer. Vou até fazer em vermelho para ficar mais bonitinho. 2 vezes 0 é 4. Ah, não, tá certo. 0 ao cubo. Aí você termina a conta, né? Esse aqui vai embora, esse vai embora. Isso aqui vai ser igual a 2 radianos. Só revisãozinha de função. Na letra B, ele me pergunta qual é a velocidade angular do ponto. Aí eu tenho uma função, e você olha lá, no quadro anterior, que a velocidade angular é a derivada de θ em relação ao tempo. Então, você tem que derivar essa função aqui. Ó. Primeiro você deriva e depois substitui o t. Então, a velocidade angular é a derivada do θ, que é 2 mais 4t ao quadrado, mais 2t ao cubo, em relação ao tempo. Aí eu vou assumir que vocês sabem fazer derivada de cabeça, mas se não souberem, me avisa. Derivada de constante é 0. Essa derivada cai o expoente, então vai ficar 8t mais 6t ao quadrado. Então, o que eu encontrei? Que a função de t, que determina a minha velocidade angular, é igual a 8t mais 6t ao quadrado. O que eu faço com isso?
Essa equaçãozinha aqui me dá a velocidade angular para qualquer tempo que eu escolher, não só para o zero. Aqui ele me pergunta para t igual a zero, mas a princípio eu poderia colocar qualquer valor de tempo. Então, aqui eu descubro a velocidade angular em qualquer instante de tempo. Olha que beleza. Então, o que ele quer na letra B? No t igual a zero. Então, na letra B, ele quer que eu substitua o t por zero. Isso aqui deu zero radianos por segundo. Aí, o que ele quer mais? A velocidade angular em t igual a 4. Essa na letra C. Letra C. Agora, eu vou pegar a equação que eu encontrei e substituir pelo número 4. Então, é 8 vezes 4 mais 6 vezes 4 ao quadrado. Esse aqui dá 4 vezes 8, 32. E esse aqui dá 6 vezes 14, que deve dar 16, desculpa. 6 vezes 16, acho que dá 96. 96, então deu 32. Depois confiram as contas aí, tá? Que vai ser igual a 128 radianos por segundo. Confira as contas que eu estou fazendo de cabeça, pode ser que eu erre alguma coisa. Mas o importante é você saber o que tem que fazer. As continhas depois você joga na calculadora e tá tranquilo. Então, o que eu encontrei? O que eu fiz primeiro? Só achei a posição angular no tempo igual a zero, só substituir. Aí, na letra B, eu encontrei a função que me dá a velocidade angular para qualquer instante de tempo. E aí, eu encontrei para tempo igual a zero e tempo igual a 4. E aí, na letra D, ele quer que eu ache a aceleração angular. A aceleração angular é a derivada da velocidade angular em relação ao tempo. Então, eu vou fazer a derivada dessa função que eu encontrei aqui, que é 8t mais 6t ao quadrado, em relação ao tempo. Essa derivada dá 8 mais 12t. Então, achei a equação que me dá a aceleração para qualquer instante de tempo, essa aqui. E aí eu consigo calcular a aceleração em tempo de t igual a 2. Então, ele quer saber a alfa de 2. Isso vai ser igual a 8 mais 12 vezes o próprio número 2. Isso aí deu 8 mais 24, que é igual a 32. Não esquece da unidade, radianos por segundo ao quadrado. Então, está feito esse. E aí ele me pergunta na letra E se a aceleração angular da roda é constante. O que ele quer saber? A aceleração muda com o tempo? Aí você olha a equação aqui, o que você obteve. Se eu trocar o valor de t, troca o valor de alfa? Troca. Ó, se eu colocar t igual a 0, vai ser 8. Se eu colocar t igual a 1, vai ser 20. T igual a 2, 32. E assim por diante. Então, a aceleração da roda é constante? Não, não é. Letra E, molezinha para vocês. E aí, só para a gente terminar o último exercício de hoje. Lembrando que quinta-feira tem mais. Vou colocar aqui. Lembrando que antes da aula de quinta-feira, o primeiro resumo tem que estar no meu e-mail. Não leva foto, leva zero. Aí eu vou pegar o último de hoje, que é bem parecido com esse, tá? É só para quem não entendeu esse que a gente fez agora, esse que você vai entender com certeza. Ó, bem parecido, tá? É o número 6. Esse aqui foi o que eu dei exemplo para vocês que estava na lista. Ele fala o seguinte: a posição angular de um ponto da borda de uma roda é dada por θ igual a 4t menos 3t ao quadrado mais t ao cubo, onde θ está em radianos e t em segundos. Qual é a velocidade angular? Em t igual a 2 e t igual a 4. Então, a gente tem a posição e eu quero achar a velocidade angular. Aí, de novo, o que eu faço para eu achar a velocidade angular? Eu derivo o θ em relação ao tempo. Então, eu só faço a derivadinha aqui.
4t menos 3t ao quadrado mais t ao cubo ADT. Fazendo a derivada, isso aqui deu 4 menos 6t mais 3t ao quadrado. Então, encontrei a função que me dá a velocidade angular em função do tempo. Então, se eu te dizer o tempo, você me diz a velocidade angular, que é o que ele me pede na letra A. Na letra A, ele me fala, pega a velocidade angular e me diz qual é ela no tempo de t igual a 2. Então, é só substituir. 6 vezes 2, mais 3 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 4 menos 12 mais 12. É isso? Acho que é. Então, esse corta, 4 radianos por segundo. Na letra B, é só mudar um instante de tempo. Eu quero o ômega de t igual a 4. Então, era 4 menos 6 vezes 4 mais 3 vezes 4 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 4 menos 24 mais 16 vezes 3, 42? Não, 48. 48. Acho que é isso, confiram lá depois. Então, isso aqui vai dar igual a 28 radianos por segundo. Olha que fácil o exercício. 2 bolinhas. Quem podia acreditar que era 2 bolinhas? Qual é a aceleração angular média no intervalo de tempo que começa em t igual a 2 e termina em t igual a 4? Aqui ele quer a aceleração angular média. Apesar de a gente ter equação, ele me diz aqui, ele quer a média. Então, está bem explícito que ele quer a aceleração angular média e não instantânea. A aceleração angular média é θ2 menos θ1 dividido por T2 menos T1. Só você olhar nas equaçõezinhas lá. E aí ele me fala, essa é a letra C. Qual é a aceleração angular média entre t igual a 2 e t igual a 4? Então, o t final, o T2, é 4 segundos. E o T1 é 2 segundos. Porque ele me falou aqui, ó, ele quer entre T2 e T4. No T2, eu tenho o ômega 2. Então, no instante 4 segundos, qual que é o meu ômega? Aí eu olho aqui, ó, 28. Isso aqui é 28. E esse ômega 1 é no T igual a 1, que eu já calculei que é o 4 aqui. Então, isso aqui é só eu substituir 28 menos 4 dividido por 4 menos 2. Isso aqui vai dar 12 radianos por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da letra C. Aí ele me pergunta, qual é a aceleração angular instantânea no início, ou seja, em t igual a 2, e qual é a aceleração angular instantânea em t igual a 4? Então, ele pediu a média, agora ele quer instantânea. É só você brincar com as equações, é para isso que serve esse exercício aqui, para você treinar o que a gente viu. Então, na letra D, ele quer saber qual é o alfa em t igual a 2. Para isso, eu vou ter que achar uma equação que me dá o alfa instantâneo. Como que eu acho o alfa instantâneo? Eu derivo a velocidade angular em relação ao tempo. Então, eu vou fazer a derivada dessa equação aqui que eu encontrei antes. Preciso derivar essa equação aqui. É isso que eu vou fazer. Porque eu já encontrei a velocidade angular. E eu sei que a aceleração angular é a derivada da velocidade angular em relação ao tempo. Então, eu vou derivar. Vai dar 4 menos 6t mais 3t ao quadrado. Tudo isso derivado em relação ao tempo. Aí você faz a derivadinha aqui, vai dar menos 6 mais 6t. Então, essa é a equação. Para quando que vale essa equação aqui? Ela vale para qualquer instante de tempo. Eu só preciso escolher o instante de tempo que eu quero.
Então, meu alfa de 2, do tempo t igual a 2, vai ser igual a menos 6, mais 6 vezes o 2. Isso vai ser igual a 6 radianos por segundo ao quadrado. Percebe que, ó, que a aceleração está dando diferente aqui, tá? Que a instantânea é diferente também. Diga. Quando é aceleração média, não fica segundos ao quadrado? Fica. Não tem um quadrado aqui? Entendi. Não disse. É. É que está cortado para você. Espera um pouquinho aqui, ó. Ah, tá. Tem que me avisar, é que minha tela ela não corta. Viu ali? Quadrado? Foi mal, gente. Não percebi que estava cortando. Dá um zoom out aqui. Pronto. Preciso pensar como é que eu vou fazer isso na próxima. Aqui, é o quadrado. Obrigado por perguntar. Aí, eu quero saber no t igual a 4. Alfa e t igual a 4. Isso aqui vai ser igual a mesma coisa de antes, é só substituir o t pelo 4. E aí vai dar menos 6 mais 24, que vai ser igual a 18 radianos por segundo ao quadrado. E aí a gente chega na resposta da letra E. E essa é a letrinha E que a gente tem, bem simples, esses exercícios só para treinar.